Olá, time de cuidadores! Vocês já tiveram a oportunidade de presenciar alguma mudança de comportamento dos pacientes que vocês estão cuidando? Mudanças repentinas? De repente, esse paciente ele fica agressivo, fica irritado ou tem algum comportamento inadequado na hora? Pois é, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essas mudanças de comportamentos. O que são elas, como que elas acontecem, por que que elas ocorrem e principalmente o que que nós, como cuidadores, podemos fazer para ajudar esse nosso paciente, tanto no cuidado quanto na proteção. Essas são duas palavras importantíssimas quando se trata de mudança de comportamento. Nós temos que cuidar e também proteger. Vamos lá. Essas mudanças comportamentais de agressividade, de irritabilidade, de perambulação, são sintomas neuropsiquiátricos que são comuns de acontecerem, comuns, não são normais, mas são comuns de acontecerem em pacientes com baixa reserva funcional ou com pacientes que têm uma capacidade funcional reduzida. Se você não teve a oportunidade de ver a aula anterior sobre capacidade funcional, vai lá e dá uma olhada naquela aula. Isso vai auxiliar bastante para a gente entender o que acontece para essa capacidade funcional impactar na mudança comportamental dos nossos pacientes. Mas, resumidamente, essa perda de capacidade funcional que deixa esse nosso paciente nessa baixa reserva é como se ele não tivesse aquela gordura para queimar. Quando acontece alguma adversidade, algo diferente no seu organismo, ele não consegue entender e processar toda aquela informação e pode acontecer essas mudanças comportamentais. Então, é importante a gente identificar, será que essas mudanças comportamentais, elas são contínuas, são esporádicas? Tem algum horário que acontece mais? É após alguma medicação? Enfim, buscar informações que podem ser imprescindíveis na hora de buscar as causas para a gente poder reverter, tá certo? Esse papel é imprescindível porque vocês vão estar na linha de frente ao lado do paciente diariamente, dia após dia. E ninguém melhor do que vocês para passar essas informações para os médicos, familiares ou qualquer pessoa que for dar andamento nessa investigação. A mudança comportamental, ela pode acontecer de diversas formas, como agressividade, uma irritação, pessoas que ficam andando pela casa, repetindo sons, repetindo frases. Isso pode ser incômodo tanto para o paciente, quanto para o familiar e para vocês que estão cuidando. E a gente precisa entender que esse incômodo, ele precisa ser resolvido, ele precisa ser adequado, porque isso vai estar diretamente relacionado à qualidade de vida. E o nosso papel como cuidador é sempre promover o máximo de qualidade de vida para os nossos pacientes, para aquelas pessoas que a gente cuida. Tenham sempre isso em mente. E se vocês tiverem que escolher uma característica ou alguma habilidade para ter nessa hora, é a paciência. Vocês precisam treinar a paciência, porque não é fácil cuidar de uma pessoa que tem mudança de comportamento. Muitas vezes, essas mudanças comportamentais, elas são levadas para o lado pessoal. Por exemplo, quando essa pessoa que está doente, que você está cuidando, te acusa de alguma coisa ou quer brigar, afrontar a sua pessoa. O que é o ideal de nós fazermos? Será que eu preciso bater de frente com ela? Será que eu preciso estufar o meu peito e mostrar que eu sou mais forte do que essa pessoa? Claro que não. Nessa hora a gente precisa ter paciência, empatia e tem que treinar isso para que a gente possa fazer isso de forma mais natural possível no nosso dia a dia. Essas mudanças comportamentais, elas podem aparecer como forma de agressão verbal ou até mesmo física. E é importante a gente ter calma e paciência para poder lidar com essa situação, para que a gente possa levar o cuidado e a proteção, tanto do paciente quanto a sua proteção como cuidador. Quando a gente fala dessa paciência que precisa ser treinada, exercida diariamente, é porque essas mudanças comportamentais elas são mais comuns do que nós imaginamos. Essa baixa reserva funcional que é comum nos pacientes que necessitam de cuidados
favorece esses sintomas neuropsiquiátricos. E numa situação onde o paciente apresente uma agressão, uma afronta, por exemplo, fica irritado e te acusa de alguma coisa, o que será que é o ideal? Eu confrontar esse paciente ou simplesmente escutar, estar ali presente, mas não absorver isso como algo pessoal? Porque pense bem, o que ele está fazendo não é porque ele quer, ele não deseja fazer isso, ser agressivo ou ser irritado, mas isso está acontecendo por causa de uma patologia, por causa de uma fragilidade, alguma coisa está acontecendo com ele. E a gente não pode levar isso para o lado pessoal. Se fosse outra pessoa que não você, nesses cuidados, o paciente faria da mesma forma, seria agressivo, seria irritado, teria essas mudanças comportamentais. Então, o primeiro ponto é não levar para o lado pessoal. Tenha paciência e nunca leve para o lado pessoal. É importante a gente estar ao lado do doente nessa hora, escutá-lo, deixe ele falar, mas escute com empatia. E depois que ele terminar o acesso de agressividade ou de irritabilidade, a gente pode atuar com mais calma, com mais sabedoria. Então essas mudanças comportamentais, nunca bata de frente com o paciente, nunca. Isso nunca vai ser a solução. Isso provavelmente vai deixar o paciente mais irritado e mais agressivo. Apenas esteja lá do lado dele. Se for possível, se o paciente permitir, toque a mão ou o ombro numa forma de demonstração de carinho e escute o que ele tem a dizer, mas não confronte esse paciente. Isso numa forma de agressividade, de irritabilidade. E por que é importante a gente perceber os momentos que isso acontece? Muitas vezes existem horas pré-determinadas para isso acontecer, após alguma medicação ou até mesmo ao entardecer. Muitas vezes estamos cuidando de uma paciente, de um idoso frágil ou de algum paciente que precisa desses cuidados e notamos que ao entardecer são os momentos onde acontecem essas mudanças comportamentais, onde surgem esses sintomas neuropsiquiátricos. Existe um fenômeno, de alteração de comportamento chamado fenômeno do pôr do sol. Não se sabe muito bem ao certo o porquê que é nesse horário do entardecer ao pôr do sol, mas o que se sabe é que isso influencia no comportamento das pessoas com baixa reserva funcional. E isso é comum de acontecer para esses idosos ou essas pessoas. Então a gente precisa lidar com essa situação. Ao entardecer, antes desse paciente ter os sintomas, a gente já procurar algumas alternativas, como por exemplo, manter o ambiente o mais seguro possível, para que o idoso ou o paciente que estamos cuidando não sinta essa insegurança. Se ele tem medo de portas abertas, fechadas ou luzes apagadas, que a gente já providencie isso antes do entardecer, para que ele sinta essa segurança. Se o receio é de ficar sozinho, esteja presente. Então a gente precisa entender no dia a dia o que esse paciente precisa para que a gente possa ofertar antes de acontecer esses sintomas. A chave é justamente a gente prevenir, mas se de toda forma nós não conseguirmos prevenir, a gente precisa atuar com calma, com empatia, com paciência, com amor ao próximo. Essas são qualidades que são essenciais para um cuidador. E eu tenho certeza que você, buscando esses conhecimentos que a gente está oferecendo aqui, está buscando também ter essas qualidades para ser o melhor cuidador possível. Algumas mudanças, como perambulação, pacientes que ficam andando pela casa atrás do cuidador ou atrás de um familiar, também pode acontecer. E a gente precisa tornar isso mais fácil, tanto para o paciente quanto para o familiar. O que a gente pode fazer nessas situações onde o paciente ele não é agressivo, mas ele tem esses comportamentos repetidos? Uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar junto ao paciente algumas atividades. Trabalhar junto não é fazer por ele as atividades, mas sentar com o paciente para fazer atividades motoras finas, como desenho, pintura, alguma coisa que esse paciente fazia no passado ou que costumava fazer durante a profissão, durante a sua fase de ocupação. Então, é procurar preencher
o dia desse paciente. Não simplesmente ficar do lado dele, sentando no sofá e vendo televisão. Vamos buscar fazer atividades. Muitas vezes essas mudanças comportamentais são essa busca por essa inquietação, busca por atividades. E vocês, como cuidadores, têm que oferecer as atividades mais adequadas. Não adianta de nada a gente buscar uma atividade que o idoso não está habituado a fazer ou que ele não vai conseguir fazer, que não condiz com a sua realidade. A gente precisa entender a história desse nosso paciente, o que ele fazia no passado, o que ele trabalhava no passado, o que ele gostava de fazer, para que a gente possa voltar a fazer essas atividades junto com ele, dando todo o apoio e suporte, para que dessa forma diminua esses sintomas comportamentais. Pode ser que mesmo a gente tendo essas medidas, ele mantenha essas atitudes. Sim, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E claro, comunicar ao médico, à família que está cuidando desse paciente, que ainda persiste em algum desses sintomas, mesmo fazendo essas mudanças terapêuticas não farmacológicas. E o principal, o que vocês, como cuidadores, ali do lado desse paciente, pode fazer? Procurar causas. As mudanças comportamentais, na maioria das vezes, elas existem causas que vão levar a essas mudanças. Por exemplo, causas comuns que levam a alterações comportamentais. Desidratação. Será que essa pessoa que estamos cuidando não está desidratada? O calor intenso, a falta de uma hidratação adequada, uma falta de nutrição adequada. Será que está acontecendo algum processo infeccioso? Infecção de urina, pneumonia, infecção de pele, enfim, das mais variadas. Mudanças medicamentosas. Houve alguma medicação que foi mudada a posologia, o horário ou a dose? Foi suspensa alguma medicação de forma abrupta nos últimos dias? Essas informações, elas são importantes quando a gente busca as causas das mudanças comportamentais. Outras alterações que podem acontecer são alterações hidroeletrolíticas, como, por exemplo, alteração de sódio, potássio, magnésio, cálcio, que podem acontecer por vários motivos ou outras doenças que o paciente já tenha. Alteração de glicemia, hipoglicemia ou hiperglicemia. Isso vai ser um tema de uma próxima aula que vai ser dado, mas quando o açúcar no sangue está muito baixo ou está muito alto, isso pode desencadear alterações de comportamento, independente de qual alteração do comportamento seja essa. Será que teve algum trauma, alguma queda recentemente? Esse paciente que estamos cuidando, se ele teve algum tipo de traumatismo craniano ou alguma queda com fraturas ou não, isso pode desencadear mudança comportamental. Se está acontecendo algum processo patológico, isquemias, sangramentos ou tumores no cérebro, isso também pode desencadear mudanças comportamentais. Então vocês, como cuidadores, precisam buscar essas causas, principalmente as causas simples e reversíveis. Intestino preso. Tem quanto tempo que esse nosso paciente não vai ao banheiro fazer cocô? A constipação pode formar fecalomas, que são fezes bem endurecidas, e a ausência de eliminação dessas fezes, o desconforto que isso causa, pode gerar as alterações comportamentais. Então, ações simples, informações do dia a dia do próprio cuidado são extremamente relevantes para que a gente possa buscar a causa e a reversão desse quadro. Claro que muitas vezes a gente vai precisar de um auxílio medicamentoso e a gente precisa seguir à risca a prescrição médica, exatamente como o médico sugeriu. E se ao dar a medicação eu noto que o paciente piora desse comportamento, eu preciso notificar o médico ou a família. Eu não posso ficar dando uma medicação que eu estou vendo que está claramente piorando o meu paciente. Mas para que eu possa suspender, é imprescindível comunicar a família e o médico para que eu possa tomar uma ação como essa. Essas são algumas mudanças que podem acontecer no dia a dia desse paciente que pode levar às alterações comportamentais. Lembrando que essas alterações comportamentais são comuns de acontecer quando existe uma baixa reserva funcional.
quando existe a baixa ou uma perda de capacidade funcional, existe uma perda da autonomia e a independência desse paciente que estamos cuidando. Então, tenha calma, tenha paciência na hora de lidar. Nunca confronte o idoso. Não leve para o lado pessoal. A mudança comportamental de agressão ou irritabilidade não é diretamente contra a sua pessoa. Isso está acontecendo por uma alteração orgânica, por mudanças no doente. Se fosse outra pessoa que estivesse no cuidado, esse paciente faria da mesma forma. Então não leve para o lado pessoal, mas esteja ali ao lado, presente, dando suporte com calma, com amor e com carinho. Muitas vezes a gente pode achar que é difícil lidar com uma situação que repetidas vezes a gente é agredido verbalmente ou até mesmo fisicamente pelo paciente. Mas a gente precisa entender a importância da calma nesse momento. E claro, ter conhecimento para que a gente possa proteger o paciente e nos proteger. Vocês, como cuidadores, como buscam o melhor dos cuidados para seus pacientes, vocês podem se desgastar com essas atitudes do paciente. E é importante vocês cuidarem de vocês. Existe um termo que a gente também vai falar futuramente, que é o cuidando de quem cuida. Vocês, como cuidadores, também precisam de cuidados, precisam de válvulas de escape para que esse momento estressante no dia a dia de um cuidado não afete a sua saúde mental ou até mesmo física. Então, se a gente puder resumir essas mudanças comportamentais, elas acontecem devido à baixa reserva funcional. Elas, na maioria das vezes, existem causas e muitas vezes são causas relativamente simples, como desidratação, constipação, o intestino preso com a formação de fecalomas, alterações às vezes de glicemia, muito alto ou muito baixo, se o paciente tem diabetes ou não, alterações como infecções, será que essa urina está diferente? O cheiro, o odor, secreção, está saindo sangue, alterações como infecções pulmonares por tosse ou por febre. A gente tem que buscar essas causas para buscar revertê-las o mais rápido possível. Esses fatores precipitantes da mudança comportamental, na maioria das vezes, eles são reversíveis e a gente precisa buscá-los então. E um último detalhe que eu não comentei anteriormente está relacionado à mudança do ambiente. Às vezes, a capacidade funcional, a reserva funcional do nosso paciente está tão baixa que ele não tolera uma mudança de ambiente. O simples fato de alterar móveis da casa, de mudar o quarto onde a pessoa vai dormir, de mudar a casa, olha, vai passar de um filho para a casa de outro filho, por exemplo, para ajudar nos cuidados, isso pode precipitar uma mudança comportamental. E a gente precisa entender que houve essa mudança para identificar e, se possível, reverter. Mas é importante ter esse conhecimento. Sem esse conhecimento, a gente não consegue resolver esse problema. Então, tenham calma, tenham paciência e, principalmente, amor ao próximo. Muito obrigado, pessoal, e fiquem com Deus.